Faz tempo que o Timão não ganha o clássico, mas tem uma estatística animando a torcida. Desde que o Juliano chegou, o Corinthians não perdeu mais. Você se lembra como estava o mundo esportivo da última vez que o Corinthians perdeu uma partida? Provavelmente não, né? Mas para te ajudar, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e mostrar que muita coisa mudou nesses quase 2 meses de invencibilidade. O Corinthians perdeu pela última vez no dia 1º de agosto, 3-1 para o Flamengo em Itaquera. Lionel Messi. Naquela época, o Messi ainda era jogador do Barcelona, o Cristiano Ronaldo estava na Juventus, o Daniel Alves ainda era do São Paulo e o Fernando Diniz era técnico do Santos. E o Palmeiras era líder isolado com 32 pontos. E o Corinthians, que ainda não contava com Renato Augusto em campo e não tinha contratado a dupla Roger Guedes e William, apostava todas as fichas nesse cara aí. Estou muito feliz pelo meu começo, né? Tem sido um começo promissor. Os resultados nessas últimas 7 rodadas foram resultados bons, apesar de que nós deixamos escapar alguns pontos. Desde a estreia de Juliano, o time ostenta a maior invencibilidade do Brasileirão. Em todos os 7 jogos, o camisa 11 foi titular. O impacto de Juliano no Corinthians é muito grande. Mas por que Juliano impacta? Porque ele é o homem que roda a bola. Desde que o Juliano entrou, o jogo se transformou. O Corinthians é o time da posse de bola mais longa do Campeonato Brasileiro. A invencibilidade do Corinthians de Juliano será posta em prova mais uma vez. Só que agora contra o Palmeiras, que também está invicto a 7 partidas, mas em clássicos contra o maior rival. Eu estou ansioso por esse jogo. Acredito que o torcedor também está, nossos companheiros também, meus companheiros também estão. E a gente tem que trabalhar bem a semana, um dia de cada vez, para que a gente chegue no sábado 100%. O 0x0 entre Palmeiras e Galo na semi da Libertadores deixou a torcida do Verdão ressabiada. Mas, amigo torcedor, não se preocupe, porque o Abel tá confiante. Antes do jogo contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras tinha sofrido gols em 3 dos últimos 4 jogos. E o Galo, antes de enfrentar a defesa do Palmeiras, tinha marcado gols nos últimos 14 jogos. 19, um jovem treinador que dirigia o Braga de Portugal, deu uma entrevista para uma importante revista chamada The Coach's Voice, que é a voz dos treinadores. E o título, Acreditar em um Plano, dizia Abel Ferreira. E na entrevista ele fala: se o teu adversário está no mesmo nível que você, então tudo bem, pode atacá-lo. Mas se for enfrentar uma montanha, ou seja, se o adversário for melhor, você necessita fazer algo de maneira diferente. Isso aqui não te lembra um jogo que aconteceu na terça-feira? Sofremos muitos golos e, portanto, foi fundamental para, nestes 2 jogos, passar confiança à equipa, porque uma equipa que não seja sólida defensivamente não pode ganhar nada. As marcações foram individuais e cerradas e acabou por ser um jogo muito tático. O mapa de calor do Palmeiras mostra as ações concentradas pelos lados do campo e pouca movimentação na área adversária. Apenas o importante no futebol é a bola, né? Se o seu time ficar jogando bem sem a bola, você não vai fazer gol em ninguém, vai correr risco de perder. A bola é a coisa mais importante, então você tem que treinar o seu time para jogar bem com a bola, depois sem a bola. O Palmeiras tem que fazer tudo diferente. Possibilidades táticas em um jogo decisivo. Mas pro torcedor, a melhor estratégia sempre vai ser a da vitória. Tá no DNA dos times do Santos, né? Jogar pra cima, no ataque, bonito. Não é lá muito o estilo do técnico Fábio Carille, que com esse elenco tem um desafio e tanto pela frente. É emblemático o craque do time escorregar e jogar pra fora a cobrança do pênalti, que provavelmente daria a vitória pro Santos. O Fábio Carille, o Peixe ainda não venceu, nem fez gols. Isso já pesando e tem muitos jovens, e passar tranquilidade, com trabalho a gente vai melhorar, né? É uma responsabilidade minha fazer esse time jogar melhor. A cada jogo que passa, os números ficam mais complicados para o Santos. Por exemplo, o Peixe não vence já faz 9 jogos. E nas últimas 6 partidas, a equipe só marcou um golzinho.
A título de comparação, depois de 21 rodadas no ano passado, o Peixe tinha 30 gols. Hoje, tem 20. A questão de finalizar, ela passa muito pela construção, né? E é isso que eu vou trabalhar. A construção, a troca de passe, a tabela, as infiltrações, para que a gente possa finalizar mais. Se por um lado o time não tem feito gols, também tem tomado poucos. Em 3 partidas, foi só uma vez que os adversários marcaram. A cada treino, a cada jogo, a gente procura evoluir cada vez mais. A gente sabe, desde a chegada do professor Carille, que a parte defensiva, ele foca bastante para não tomar gol. E a gente vem trabalhando muito para poder evoluir cada vez mais e também crescer no aspecto ofensivo. Atacar com a mesma eficiência que defende. Essa é a busca do Santos em uma semana livre de jogos, para voltar a colocar a bola para dentro. Pra sair desse sufoco, Santos pega o Juventude domingo e você vai ver na Globo 4 horas. E daqui a pouco, às 2 da tarde, aqui na Globo, oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal, Brasil e Japão. Então a gente vai ao vivo pra Lituânia, Kaunas. Lá está Marcelo Correge, morrendo de saudade de Klaipėda, certamente, Correge. É isso, Felipe. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Klaipėda é bonita, mas Kaunas é bonita também. Segunda maior cidade da Lituânia. Olha só, agora é tudo ou nada. Mata-mata. Se o Brasil vencer, segue adiante para as quartas de final para enfrentar o Marrocos, que já está classificado, venceu a Venezuela ontem, mas se perder, volta para o Brasil. Mas é favorito para jogar contra o Japão, a seleção brasileira. Segundo o técnico Marquinhos Xavier, precisa ser mais ofensiva nesse jogo, então ele tirou da relação um dos fixos, o Lé. Brasil bem ofensivo para esse jogo, 2 da tarde, na Globo. Pra cima deles, Correge, obrigado. Ó, o Nobru você conhece, né? Moleque que saiu da quebrada de São Paulo pro mundo jogando Free Fire. O cara tem até um time, que é o Fluxo. E o Bond, você conhece? Não é o James. Level Up significa subir de nível. Só de ver a mansão dele, dá pra perceber que é outro patamar mesmo. Nunca imaginei que eu iria chegar onde eu cheguei hoje. Mas nem sempre foi esse luxo todo para Samuel Level Up. Nascido em Salvador, Bahia, criado na favela Inferninho. Nossa casa era feita de tábua e o teto era de ternite. Todo o sol que batia esquentava muito. Toda vez que chovia também, alagava tudo embaixo, entrava na casa, esgoto, rato, barata. Mas eu aprendi muito com tudo isso, sabe? Me tornou forte. Até que ele encontrou o Free Fire, que é um jogo de celular de graça que roda nos aparelhos mais simples. E com 16 anos, já se destacava tanto no game que ele começou a ganhar um dinheirinho. No começo eu não cobrava. A pessoa chegava por espontânea vontade e falava assim pra mim: vou te dar R$200 pra você me ensinar a jogar. Talento levou o Level Up ao Corinthians em 2019. Apareceu aqui no Globo Esporte até. Ao lado de outro fenômeno do game, Nobru foi campeão do mundo. E faturou o prêmio mais importante dos games da América Latina. Foi eleito a revelação no prêmio eSports Brasil. Nunca desista dos seus sonhos. Só que aí no ano passado, praticamente não jogou os campeonatos competitivos. Focou em criar conteúdos para os seus quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais. O pessoal me cobrava muito, falava: você tem que voltar ao competitivo. Eu olhava o direct e só tinha isso: level, volta ao competitivo, level. Até que resolveu fazer o próprio time e chegou com tudo. Na apresentação, com direito a carro de luxo e a mansão de respeito, onde fica a equipe profissional. Além de dono, Level Up também é jogador. E o nome do time, Bond, tem a ver com as origens dele. É um nome muito usado, principalmente no funk. Eu falei, pô, vamos botar esse aqui e vai ser sucesso. O grande objetivo aqui do Level Up com o Bond não é a ostentação. Ele quer, depois de 1 ano longe do competitivo, título. Ele quer ser campeão. Quando a gente lançou o Bond, muita gente falou assim: o Bond vai ser rebaixado, que o time ia ser ruim, isso e aquilo. A gente chegou com uma estreia maravilhosa, entendeu? É o Bond do Level, amigo. E aí, será que dá pra duvidar de quem já conquistou tanta coisa? A boxeadora Bia Ferreira, medalhista de prata em Tóquio, se classificou hoje para a final do Mundial Militar que está acontecendo na Rússia. Ela venceu a atleta do Uzbequistão, Raikona Kodirova, na semifinal. A decisão deve acontecer nesse sábado.
Daqui a pouco, o primeiro jogo com público no estado de São Paulo, desde o início da pandemia, foi em Bragança. E a gente foi lá conferir se o pessoal cumpriu as regras.